Liturgia do dia 16 de setembro de 2023. Memória de São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, mártires. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 112. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Quem pode comparar-se a nosso Deus? Quem se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante ao homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo dá testemunho da sua experiência pessoal de salvação, obra da misericórdia divina. A partir dela, anuncia a salvação do pecado. As suas palavras são vivas e envolventes. Fala do que experimentou, de acontecimentos que o chocaram profundamente e que o transformaram. E termina com palavras de louvor a Deus pelo amor e pela misericórdia para com ele. A teologia há de terminar sempre em doxologia, em louvor, em espanto e admiração. Longe do moralismo, a teologia leva à contemplação, reconhecida e exultante das ações maravilhosas de Deus, sempre orientadas para a misericórdia e para a salvação dos pecadores, nos quais Paulo se inclui, e cada um de nós se pode rever também. Com respeito ao Evangelho, estes versículos
podem ser considerados variações sobre o tema das bem-aventuranças. Nota-se isso no contraste entre a árvore boa e a árvore má, tal como no da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Para Jesus, toda a pessoa é comparável a uma árvore, seja porque pode dar bons frutos, seja porque não se lhe podem exigir bons frutos se for má. As palavras de Jesus orientam-se do interior para o exterior, do coração para os atos, mas também do exterior para o interior, dos atos para o coração. Palavras como estas devem ter feito tremer os discípulos e os outros ouvintes. Jesus sabe o que há no coração dos homens e fala com um conhecimento muito próprio. Diante dele, todos se sentem como cadernos abertos. Para Jesus, há, pois, um tesouro bom e um tesouro mau. Em ambos os casos se trata do coração da pessoa humana, fonte dos seus pensamentos e nascente das suas ações. Para concluir, observemos como Jesus exige que a profissão de fé, Senhor, Senhor, exija concretos atos de obediência. Mas o ato de obediência também deve ser inspirado pelo dom recebido, a fé. Na primeira leitura, Paulo declara-se pecador e afirma que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. No Evangelho, Jesus exige que sejamos bons como a árvore boa, que dá bons frutos, que sejamos homens sábios, como o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, escutando a sua palavra e pondo-a em prática, apoiando nela a nossa vida. Haverá contradição entre as duas leituras? Não. Quando o Senhor salva um pecador, torna-o capaz de praticar o bem. O segredo não está em nós, no nosso esforço, na nossa bondade, mas na fé. É o que afirma Paulo. É justamente por isso que alcancei misericórdia, para que em mim, primeiramente, Cristo Jesus mostrasse toda a sua magnanimidade, como exemplo para aqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Acreditar em Jesus é condição imprescindível para a salvação. Só apoiando-nos nele, com uma fé cada vez mais profunda, podemos ser bons e fazer o bem. A fé vem da escuta e do acolhimento da palavra. Aquele que vem ter comigo escuta as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, aprofundou e assentou os alicerces sobre a rocha. É nas palavras do Senhor que encontramos a nossa luz e a nossa força. Somos pecadores, é certo, mas o Senhor atrai-nos com as suas palavras e transforma-nos. Torna-nos capazes de o amarmos e de nos amarmos uns aos outros. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Rocha, rochedo, são as imagens típicas de Deus, que exprimem solidez, segurança e, portanto, fé, adesão completa. Deus é a rocha da minha defesa. Vós sois, meu Deus, a rocha da minha salvação. É como dizer: o Senhor é o meu amém, a minha segurança, a minha salvação. É assim que Cristo é chamado no Apocalipse. Assim diz o amém, a testemunha fiel. E São Paulo, por meio de Jesus Cristo, sobe até Deus o nosso amém. Jesus afirma: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem escuta a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem é da verdade, escuta a minha palavra.
Nestas expressões e noutras semelhantes, o termo palavra é usado no singular logos ou no plural remata. Segundo São João, Jesus é a palavra ou verbo, logos, feito carne. E o autor da carta aos Hebreus, depois de ter recordado as palavras dos profetas, afirma: Deus, nestes últimos tempos, falou-nos por meio do Filho, que é resplendor da glória do Pai, imagem da sua substância, e sustendo todas as coisas pela sua palavra poderosa. Escutar a palavra é escutar Jesus. Fundar a própria vida sobre a palavra é fundá-lo sobre Jesus. Hoje a Igreja faz memória a São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, mártires. Cornélio foi ordenado bispo da Igreja de Roma no ano 251. Teve de combater o cisma dos novacianos e, com a ajuda de São Cipriano, conseguiu consolidar a sua autoridade. Foi desterrado pelo imperador Galo e morreu no exílio, perto de Civitavecchia, no ano 253. O seu corpo foi trasladado para Roma e sepultado no cemitério de Calixto. Cipriano nasceu em Cartago cerca do ano 210, de uma família pagã. Tendo se convertido à fé e ordenado sacerdote, foi eleito bispo daquela cidade no ano 249. Em tempos muito difíceis, governou sabiamente com suas obras e escritos a igreja que lhe foi confiada. Na perseguição de Valeriano, sofreu primeiramente o exílio e depois o martírio, no dia 14 de setembro do ano 258. Cipriano a Cornélio, seu irmão. Tive notícias, irmão caríssimo, dos gloriosos testemunhos de vossa fé e fortaleza. Recebemos com tanta exultação a honra de vossa confissão, que também nos julgamos participantes e companheiros de vossos merecidos louvores. Pois se em nós e na Igreja só há um modo de pensar e indivisa concórdia, qual o sacerdote que não se rejubilaria, como próprios, com os louvores dados a seu irmão no sacerdócio? Ou que fraternidade não se alegraria com o júbilo de todos os irmãos? Impossível expressar como foi grande esta exultação e alegria, quando fui informado de vossas vitórias e atos de coragem. Nisto foste o primeiro. Durante o interrogatório dos irmãos, o testemunho do chefe ainda foi acrescido pela confissão dos irmãos. Enquanto vais à frente na glória, fazes muitos companheiros nesta glória e estimulas o povo a dar testemunho, por estares preparado, primeiro que todos, a confessar em nome de todos. Não sabemos o que primeiro elogiar em vós, se vossa fé decidida e estável, se o indefectível amor fraterno. Aí se provou de público a virtude do bispo indo à frente, e se revelou a união da fraternidade que o seguia, já que em vós só há um coração e uma só voz. Foi toda a Igreja Romana que testemunhou. Das cartas de São Cipriano, bispo e mártir. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Cornélio e São Cipriano e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração.
Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.